Fala galera, tudo certinho? Professor Vitor aqui, sou professor de Direito Penal. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante para fins de concursos públicos, que é a famosa consumação e tentativa, ou também os crimes consumados e crimes tentados, beleza? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, convidar vocês aí para fazerem a inscrição no nosso canal, deixem seu joinha, seu feedback, para a gente conseguir melhorar aí o conteúdo a ser ministrado para vocês aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, vem comigo aqui para o slide. Nós vamos trabalhar, então, o direito penal, parte geral, né? O professor Victor Magalhães também está aí disponibilizado nas minhas redes sociais. O assunto é a teoria do crime, a consumação e a tentativa. Beleza, pessoal? Volta comigo aqui para a câmera. Pessoal, a consumação e a tentativa, ela é um tema, assim, de extrema importância para compreendermos alguns aspectos do direito penal na parte geral. Legal, pessoal? Então nós temos que compreender como que funciona essa parte da consumação e como que funciona a tentativa. A tentativa por si só, ela é muito cobrada, é um dos temas mais recorrentes em provas de concurso para as carreiras policiais, principalmente. Legal, pessoal? Então vem comigo aqui para a tela. Para compreendermos a consumação e a tentativa, nós temos que ter em mente que a conduta delitiva, ela deve necessariamente fazer aí um curso, ela deve fazer aí um itinerário. E para isso se dá o nome de iter criminis, como está para vocês aí na tela. É o chamado itinerário do crime, ou também a doutrina dá esse nome de caminho do crime. Legal, pessoal? Pessoal, esse iter criminis é composto de duas fases. Legal? A fase interna, que compreende aí a cogitação, e a fase externa, que é aí a preparação, também chamada atos preparatórios, a execução e a consumação. Vem comigo aqui para o quadro. Legal, pessoal? Então, o iter criminis, ele é necessariamente um trajeto. É um percurso que o agente delitivo tem que percorrer, tem que necessariamente transpassar essas fases para chegar ali à consumação da sua empreitada delitiva. Legal, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui um esqueminha para vocês visualizarem como que é aí, de uma forma gráfica, o iter criminis. Volta comigo para o slide. Veja, pessoal, o iter criminis é o caminho do crime, né, que se passa nas fases interna e externa. A primeira etapa, como vimos, é a cogitação. Depois nós temos aí a preparação, dá-se início à execução do delito e, por fim, a sua consumação. Observem pelo gráfico, pessoal, que o exaurimento ele não constitui uma etapa necessária do iter criminis. Nós vamos ver mais à frente, vem comigo aqui para o quadro, nós vamos ver mais à frente que o exaurimento, ele por não integrar o iter criminis, o crime perfeito, perfeitamente acabado, o crime exaurido, ele pode ser influenciado, por exemplo, na dosimetria da pena ou em alguma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Mas a partir do momento que o crime está consumado, o seu exaurimento não mais integrará o iter criminis. Legal, pessoal? Então nós temos que aí compreender cada uma dessas fases. Vamos primeiro para a cogitação. Vem comigo aqui para a tela, para o slide novamente. Pessoal, a cogitação. A cogitação, ela se passa na mente do agente. Ela é uma etapa completamente interna. E aí ela pode ser dividida em três grandes momentos, em três grandes etapas. A idealização, a deliberação e a resolução. Volta comigo aqui para o quadro. Legal, pessoal? Então vamos entender a cogitação. A cogitação, ela se passa na mente do agente delitivo. Legal? E ela compreende três fases. A idealização, a deliberação e a resolução. Como que funciona isso, professor? Na idealização, o agente delitivo, o agente criminoso, ele começa a criar aquela vontade, aquela ideia, por isso que chama idealização, de cometer o crime. Legal, pessoal? Na deliberação, ele vai ponderar os prós e contras daquela empreitada delitiva.
se realmente vale a pena ele prosseguir naquela empreitada delitiva. Então ele delibera, ele pondera entre os prós e contras. E por fim ele resolve, por isso que chama resolução, ele resolve assim, não, realmente, depois de mentalizado, depois de idealizado, depois de ponderado os prós e contras, eu resolvo cometer essa conduta delitiva. Legal, pessoal? E eu chamo a atenção de vocês para um ponto muito importante. Pessoal, esta fase, ela em nenhum momento ela pode ser punida. Por quê? Por mais hediondo que seja a mentalização, a idealização do agente delitivo, suponhamos que ele pense ali no crime mais hediondo que existe no nosso ordenamento jurídico. Essa conduta de mentalizar não é punida. Por quê? Porque de acordo com o princípio da lesividade, o direito penal só pode intervir em duas hipóteses. Na ameaça a direito ou na efetiva lesão a direito. Ou seja, o direito penal só pode intervir quando o agente necessariamente externa a sua vontade, seja ameaçando um direito, seja efetivamente lesando aquele direito. Então, de acordo com o princípio da lesividade, não se pune o pensamento. Ok, pessoal? Sob pena de violar o princípio da lesividade. Vem comigo aqui para o slide, eu trouxe para vocês aí essa ressalva. Veja, em nenhuma hipótese, chama a atenção dos senhores e das senhoras, em nenhuma hipótese a cogitação será punida em razão da observância ao princípio da lesividade. Legal, pessoal? Tranquilo? Então, vamos prosperar. Vamos prosseguir. Pessoal, a próxima fase do Intercrimes é a chamada preparação. O que seria a preparação, pessoal? A preparação é quando o agente inicia ali todo o arcabouço, todo o fundamento, a base estruturante para ele conseguir consumar o crime. Então ele vai preparar todo o seu aparato, o equipamento e ali seu, entre aspas, plano, não confundir com premeditação, pessoal, ele vai fazer uma preparação da conduta delitiva. E aí, em regra, volta comigo para o slide. Em regra, pessoal, os atos preparatórios não são puníveis. Por que em regra, professor? Porque existem duas exceções. Quais que são essas exceções? Quando o ato preparatório configurar crime de conduta e quando se tratar de crime autônomo, volta comigo aqui para o quadro. Pessoal, em regra, os atos preparatórios não são puníveis. Contudo, em duas exceções, sejam elas o crime de conduta ou o crime autônomo, aí sim o direito penal consegue punir. Suponhamos que um agente delitivo, visando ceifar a vida do seu desafeto, aí aqui ele quer cometer o artigo 121 do Código Penal. Ok? Ele visa cometer o crime de homicídio contra o seu desafeto. E para isso ele se dirige até um terceiro agente, no caso, e adquire ali uma arma de fogo. Legal? Ele vem aqui e adquire uma arma de fogo de forma ilegal. E no trajeto, para tentar ceifar a vida do seu desafeto, munido daquele revólver, daquela arma que ele adquiriu ilegalmente, ele é aprisionado pela polícia, a polícia descobre essa empreitada delitiva e prende ele, e aí ele já incorreu no crime do artigo 16 da Lei de Armas, do famoso Estatuto do Desarmamento. Veja, pessoal, este ato preparatório, por si só, já era um crime de conduta, que é o porte ilegal de arma de fogo. Antes dele alcançar o crime do 121, quando estudarmos a parte especial no crime de homicídio, veremos que o crime de homicídio absorve o porte ilegal de arma de fogo por ser um crime mais grave, só que nesse caso não ocorreu.
Por quê? Porque antes dele dar início à execução, nos seus atos preparatórios, ele foi pego, ele foi preso portando uma arma de fogo ilegal. E ele já incorreu no crime do artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, que é o porte ilegal de arma de fogo. Então, este ato preparatório de adquirir a arma, por si só, configura um crime de conduta. E aí sim, o direito penal pune a preparação, mas como um crime de conduta. Legal, pessoal? E a segunda hipótese é quando o ato preparatório configura crime autônomo. Como que funciona isso, professor? É a famosa organização criminosa, artigo 288 do Código Penal. O que diz o artigo 288 do Código Penal? Aglomerar-se, juntar-se, organizar-se para o fim de cometer crimes. 2 ou mais pessoas. Então, não precisa necessariamente de cometer os crimes. O fato de associar-se configura crime autônomo, configura um ato preparatório punido a título de crime autônomo. É por isso que o crime do artigo 288 do Código Penal, a organização criminosa, é chamado de crime obstáculo. Ou seja, ele deve necessariamente perpassar por esse crime, é um obstáculo, à prática de outros. Então, o artigo 288 é punido a título de crime autônomo. Então, essas são as duas exceções. Legal, pessoal? O crime de conduta e o crime autônomo, o chamado crime obstáculo. Legal? E aí, vamos prosperar para a nossa querida execução. Pessoal, vencida a cogitação, vencidos os atos preparatórios, qual que é o próximo caminho do crime? A execução. Ou seja, é o agente dar início à prática do verbo núcleo do tipo penal. E aí, eu indago aos senhores que é isso que vai ser cobrado na prova de vocês. Em que momento o agente deixa de praticar atos preparatórios e passa a praticar atos executórios? Pessoal, a doutrina discutiu muito tempo sobre essa celeuma. Vem comigo aqui para o quadro. Por muitos anos a doutrina discutia em que momento você transita dos atos preparatórios para os atos executórios. Por quê? Porque nós vimos que, em regra, atos preparatórios não são punidos. Os atos executórios podem ser punidos a título de tentativa, nós vamos ver. Contudo, se o agente permeia a preparação e a execução, talvez, em determinada situação, o direito penal não consiga pegar aquela conduta e puni-la a título de preparação. Por quê? Porque existe essa transição. E a isso, pessoal, volta aqui comigo para o slide. Prevaleceu, depois dessa discussão, a chamada teoria objetiva formal, que é a majoritária, como eu coloquei para vocês aí, que compreende os atos executórios somente a partir do momento em que o agente realiza o verbo núcleo do tipo penal. Volta aqui comigo para o quadro. Naquele exemplo anterior, do artigo 121, nós vimos que o agente adquirir arma de fogo, no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, é punido a título de crime de conduta. Legal? E em que momento ele transita dos atos preparatórios, que isso aqui nós vimos que é um ato preparatório punido a título autônomo, né, a título de crime de conduta, em que momento ele sai daqui e entra nos atos executórios do crime de homicídio. E aí prevaleceu, pessoal, na doutrina, que é a posição majoritária que vocês vão levar para a prova de vocês, que é a teoria objetivo formal. Olha, só vai ser iniciado os atos executórios a partir do momento em que o agente iniciar o verbo núcleo do tipo. A título grosseiro de exemplo, quando ele efetuar, entre muitas aspas, tá, pessoal, o primeiro disparo. Porque até então ele não iniciou, ele não transitou dos atos preparatórios para executórios. A partir do momento que ele saca do revólver e faz o primeiro disparo, ou até mesmo ameaça disparar, ele já iniciou. Então é isso chamada teoria objetiva formal. Legal, pessoal? Prevaleceu essa corrente que diz que inicia-se os atos executórios a partir do momento em que ele inicia o verbo núcleo do tipo. Beleza, pessoal? Muita atenção que isso é muito cobrado em prova. Legal? E aí vamos transitar para
a última fase do iter criminis, que é a consumação. Volta comigo para o slide. E aí está a consumação. A consumação ela é prevista no artigo 14 do Código Penal, em seu inciso 1º, que diz o seguinte, que preconiza a seguinte afirmativa. Será consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Volta comigo para o quadro. O que é isso, professor? Quando ele reúne todos os elementos da sua definição legal. Ora, pessoal, o tipo penal ele é composto de um verbo e de elementos. Nós vamos ver que o verbo é a conduta, os elementos são ali as circunstâncias, as características do crime. E aí, como ele se consuma? Quando o agente, depois de percorrer o iter criminis, ele consegue preencher todas as suas características. Vamos dar um exemplo. O artigo 155, o crime de furto. O que o artigo 155, crime de furto, preconiza? Subtrair, para si ou para outra em coisa alheia móvel. A partir do momento em que o agente subtraiu a coisa alheia móvel para si ou para outrem, veja, ele percorreu o iter criminis do artigo 155 e completou todos os elementos de sua definição legal. Ele subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel. Consumou o crime. É isso que significa perfazer, reunir todos os elementos de sua definição legal. Volta comigo aqui para o slide. Olha aqui o artigo 14, repetindo, consumado, quando nele se reúnem os elementos de sua definição legal. Legal? Pessoal, com relação à consumação, eu trouxe para vocês algumas observações importantes aqui, que caem muito em prova. Os crimes materiais e os crimes formais. Pessoal, volta comigo aqui para o quadro. A classificação doutrinária de crimes, pessoal, ela é cobrada tanto de uma forma direta, cobrando do candidato ali ao conhecimento do conceito da classificação, como de maneira indireta. Com relação à consumação, os crimes se classificam em materiais e formais. Pessoal, os crimes materiais são aqueles em que se exige, para a consumação do delito, a modificação no mundo fático. É o famoso chamado resultado naturalístico. O que é o resultado natural? Resultado naturalístico é aquele resultado que altera a natureza, altera a matéria. Exemplo clássico, o homicídio. O crime de homicídio é um crime material. Por quê? Porque a partir do momento que ele se consuma, ele altera o mundo fático, ele gera um cadáver, ele gera uma pessoa que perdeu a vida. Logo, ele é um crime material, porque ele exige para a consumação essa ocorrência de alteração no mundo dos fatos. Beleza? Ao passo que os formais, pessoal, muita atenção que os crimes formais são cobrados em prova e tem uma pegadinha clássica aqui. Os crimes formais, também chamados, essas nomenclaturas também caem em prova, pessoal, também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Os crimes formais, também chamados de consumação antecipada ou de resultado cortado, eles não exigem que haja essa alteração no mundo dos fatos para a sua consumação. Ou seja, o resultado é cortado. Ou seja, você antecipa a consumação antes daquela conduta delitiva alterar o mundo dos fatos. Logo, a consumação do delito ocorre antes dessa alteração no mundo dos fatos. É por isso que é chamado de consumação antecipada. Por conseguinte, não se exige o resultado naturalístico para a consumação do delito. Pessoal, muita atenção, que as bancas de concurso afirmam para vocês que os crimes formais não têm resultado.
Vai virar para você assim, candidato, os crimes formais não existe resultado. Essa afirmativa é falsa. Existe resultado. O que não existe é resultado naturalístico. Ele não altera o mundo dos fatos. Exemplo clássico, artigo 158. Artigo 158, crime de extorsão. O agente que exige, mediante violência ou grave ameaça, que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa, independentemente se a pessoa fizer ou não fizer tal coisa, o crime já está consumado. Logo, o artigo 158, o crime de extorsão, é um crime formal, porque não se exige alteração no mundo dos fatos. Quando há essa alteração no mundo dos fatos, o crime só exauriu. Então, seria uma extorsão exaurida. Mas a consumação do crime de extorsão se dá no momento em que a pessoa emprega a violência ou grave ameaça e exige que outra faça alguma coisa. Muita diferença que é o artigo 121, homicídio, em que o homicídio tem que necessariamente alterar o mundo dos fatos. Beleza, pessoal? Muito importante isso aqui. Vem aqui comigo mais uma vez para o slide, porque temos mais uma observação, que é os crimes qualificados pelo resultado e os crimes préter-dolosos. Quando que ocorre a consumação dos crimes qualificados pelo resultado e os crimes préter-dolosos? Volta comigo aqui para o quadro. Pessoal, os crimes consumados pelo resultado são aqueles em que o resultado agravante qualifica o crime. Exemplo clássico, latrocínio. Artigo 157, quando a pessoa emprega violência ou grave ameaça, e dessa violência ou grave ameaça resulta a morte daquela pessoa, consumar-se-á o crime de latrocínio. E um crime préter-doloso é quando há o dolo na conduta inicial e a culpa na conduta sequencial. Exemplo clássico, lesão corporal seguida de morte. O agente, num primeiro momento, emprega violência para poder causar lesão e, culposamente, ocorre ali a morte da pessoa. Quando que ocorre a consumação desses delitos, pessoal? Ocorre com a ocorrência do resultado gravoso. Então, no crime de latrocínio, por exemplo, ele será consumado quando ocorrer ali a morte da pessoa em decorrência da violência ou da grave ameaça. Beleza? E nos crimes préter-dolosos, quando a ocorrência do resultado culposo. Beleza? Volta comigo aqui para o slide. Crimes permanentes e crimes instantâneos. Qual que é a diferença, professor? O crime permanente, pessoal, é quando o agente pratica uma conduta e essa conduta deletiva ela se protrai no tempo, ela se prolonga no tempo. Ou seja, a partir do momento em que ele inicia a conduta deletiva, permanecendo ali a sua vontade, permanece a consumação do crime. Por exemplo, artigo 159 do Código Penal é a extorsão mediante sequestro. A partir do momento em que o agente privou a vítima de liberdade, o crime se consumou. Permanecida o cárcere, permanecido ali a conduta delitiva, permanece a consumação. Então, a partir do momento em que ele mantém a vítima privada da sua liberdade, né, ele permanece consumando o crime. Legal? E ao contrário, são os crimes instantâneos, que os crimes instantâneos eles se consumam num exato momento da conduta. O famoso artigo 121 está sendo o nosso grande exemplo hoje, né? A partir do momento em que o agente ceifa a vida de outrem, a partir do momento esse crime já está consumado. O crime está instantaneamente perfeito. Beleza, pessoal? Então, vencida aí a consumação, vamos para o exaurimento. Pessoal, o exaurimento, como nós vimos no gráfico, ele não integra o iter crimes. Ele não faz parte da conduta delitiva. Logo, ele pode ser utilizado como uma causa de aumento de pena e também ali na dosimetria. Legal, pessoal? Nós vimos aqui o exemplo do crime de extorsão. Que se o agente realmente conseguir ali a sua vantagem indevida, né, será um mero exaurimento. Então, o que vocês têm que levar para a prova é que não integra o iter crimes, certo? E pode funcionar aí como uma qualificadora ou como uma causa de aumento de pena. Então, o exaurimento ali seria necessariamente só uma forma de completar o crime, é chamado de crime perfeitamente acabado. Legal, pessoal? E aí, vencemos o exaurimento, vamos para a campeã
de incidência em prova. Não que os outros temas não sejam importantes. Mas, pessoal, volta comigo aqui. A tentativa, ela é a campeã de incidência em provas. Por quê, professor? Porque as bancas adoram confundir vocês com alguns institutos que veremos mais à frente, mas a partir do momento que vocês conseguirem aí entender como que funciona a tentativa, eu acredito que vocês não vão mais escorregar em casca de banana de bancas de concurso, legal? Vamos lá. O artigo 14, inciso 2, traz aí a tentativa. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, essas denominações também são cobradas em prova, então memorizem, prestem muita atenção. A tentativa é chamada de conatus, ok? Esse termo em latim. O crime imperfeito, também o Nelson Hungria chamava de crime manco ou crime incompleto. Volta comigo aqui para o quadro. Então, a tentativa, ele vai iniciar os atos executórios e por alguma coisa, por algum fato alheia à vontade do agente, é isso que vocês têm que prestar atenção e se pegar, que essa circunstância tem que ser fora, alheia à vontade do agente, ele não se consuma. Então, como que funciona isso, professor? Da seguinte maneira, nós vimos que o iter criminis, ele tem as suas etapas. Aqui a primeira etapa é a cogitação e aqui a última etapa é a consumação. Legal? Esse é o nosso iter criminis. Nós vimos que a próxima etapa da cogitação seria a preparação. E a outra etapa seria a execução. A execução. No momento do iter criminis, qual que é a posição topográfica da tentativa? Pessoal, o tipo penal, a descrição do artigo 14, ela é muito clara, que diz que iniciada os atos executórios. Iniciados os atos executórios, não se consuma por circunstâncias alheias. Então vamos analisar. O tipo penal diz que tem, necessariamente que iniciar a execução. Então, a tentativa não está na cogitação, correto? E também não está na preparação. Logo, a tentativa é deste momento em diante. Aqui está localizada a tentativa. Por isso é que eu comentei no início que seria muito importante entender o iter criminis. Porque a tentativa, eles têm que iniciar, o agente tem que iniciar os atos executórios e só não vai se consumar por uma circunstância alheia. Ele só não alcança a consumação por circunstâncias alheias à vontade dele. E a tentativa, ela tem alguns elementos, alguns requisitos. Quais que são esses elementos da tentativa? Volta comigo aqui para o slide. Veja bem, o agente delitivo, tem que ter o dolo de consumação, ele tem que ter necessariamente a vontade de consumar o crime, Ele tem que ter o início da execução do crime, como nós vimos, e a ausência de consumação por fatos alheios. Então, pessoal, o agente inicialmente, ele sempre, desde o primeiro momento, ele almejou a consumação do crime. Ele deu início à execução do crime e só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, muita atenção. Quando vocês se depararem, quando as bancas cobram a tentativa, pessoal, elas normalmente trazem uma casuística. Traz um caso concreto, uma narrativa simples, em que pede para você indicar ali se é um crime consumado, um crime tentado, um arrependimento, uma desistência, mas nós vamos ver isso mais para frente. Mas, em regra, você tem que mentalizar que, para ocorrer a tentativa, tem que perfazer 3 requisitos. O agente tem que ter, desde o início, o dolo de consumar, ok? Ele tem que dar início à execução dos atos de consumação, tem que dar início à execução do crime, e só não vai conseguir essa consumação, porque ele tinha o dolo e deu início, ele só não se consuma porque alguma coisa fora da vontade dele, é aí que está o pulo do gato, fora da vontade dele, alheia à vontade dele, ele não consuma. Legal, pessoal? E aí nós temos que entender algumas espécies de tentativa. Existem algumas espécies que a doutrina classifica, e essas espécies
Por mais que sejam chatinhas de entender, elas são cobradas em prova, então nós temos que vencer essa etapa. Volta aqui comigo para o slide. Quais são as espécies de tentativa, pessoal? As espécies de tentativa são incruenta ou branca. Prestem muita atenção nesses termos. Cruenta ou vermelha. Perfeita e imperfeita. Professor, não entendi nada. Pessoal, vamos esclarecer aqui. A primeira espécie de tentativa é a tentativa incruenta ou branca. Suponhamos que um agente delitivo, ele deseja matar o seu desafeto e para isso ele vai disparar arma de fogo. Legal, pessoal? E ele tem 6 projéteis no cano do revólver. E ele dá início à execução do crime. E aí ele dispara os 6, só que os 6 tiros pegam assim, ó. Nenhum deles afeta a vítima. Acerta efetivamente. Neste momento, alguém impede ele e ele não consuma por circunstâncias alheias à vontade. Essa tentativa é uma tentativa branca. Por quê, pessoal? Porque o bem jurídico, que é a vida da pessoa, sequer foi ameaçado. No sentido de ferir o corpo da vítima, do bem jurídico material ser afetado. É por isso que é chamada de tentativa branca, porque o bem jurídico passou em branco, não conseguiu ser afetado. Então essa é uma tentativa branca. Qual que é o contrário, a tentativa vermelha? Isso é até uma dica, um mnemônico. Branca, porque a pessoa saiu em branco. Vermelha, porque ela se sujou de sangue. A doutrina até traz esse exemplo. Suponhamos que nesse mesmo caso, o agente, ele dispara 4 projéteis dos 6, porém 2, um afeta a perna e o outro afeta o braço. Ele dispara 6 vezes, 4 ele erra, 2 ele acerta, uma no braço, outra na perna, e aí vem a polícia e prende ele. Ele não consegue aí sequer tentar consumar o crime. Essa tentativa é vermelha, por quê? Porque o bem jurídico, vida, foi afetado com a forma do ferimento no corpo da vítima. Por isso que a tentativa é vermelha, porque o agente se machucou de sangue. Beleza, pessoal? E qual que é a outra tentativa? A outra espécie de tentativa, no caso, é a tentativa perfeita. O que é a tentativa perfeita, pessoal? No mesmo exemplo aqui, o agente tem 10 projéteis e uma faca na mão. Ele tem 10 projéteis e uma faca na mão para tentar consumar o crime do artigo 121. 121 do Código Penal. Beleza? O que diz a espécie de tentativa perfeita? Ele vai disparar os 10 projéteis e vai jogar a faca, vai tentar esfaquear a vítima e mesmo assim ele não consegue consumar o crime. Essa tentativa é perfeita. Perfeitamente acabada, porque ele usou todos os meios que ele tinha e não conseguiu consumar o crime. Por isso que ela é perfeita. E aí é muito fácil vocês entenderem o contrário, porque se na perfeita ele usa tudo e não consuma, na imperfeita ele não usa tudo. Vamos supor que ele só dispara os 10 tiros e antes dele usar a faca ele é impedido. Essa tentativa é imperfeita. Por quê? Porque ele não conseguiu ali esgotar os meios executórios antes de ser impedido. Pessoal, volta comigo aqui para o slide. Feitos esses esclarecimentos, memorizem essas tentativas e esses exemplos que eles são recorrentes em prova. O artigo 121 é o mais utilizado para poder exemplificar nas provas essas espécies de tentativa. Legal, pessoal? Então, muita atenção, porque esses nominhos, essas peguinhas sempre são cobradas em provas, são recorrentes. Legal? E aí, qual que é a natureza jurídica da tentativa? Isso é cobrado em prova. Vem comigo aqui para o slide. A natureza jurídica da tentativa é uma norma de extensão. O que significa uma norma de extensão, professor? É uma norma em que liga um tipo penal ao instituto da tentativa. Vocês não vão ver nas tipificações legais, você lê o artigo 121 do Código Penal, vocês não vão ver na sua estrutura e seus parágrafos escrito assim: tentar matar alguém, pena de tanto a tanto. Logo, a tentativa funciona como uma norma de extensão. Como que funciona isso? Para você tipificar
o crime de homicídio tentado, você tem que conjugar o artigo 121, CC, cumulado com artigo 14, inciso 2 do CP. Isso resulta no homicídio tentado. É isso que é a natureza jurídica da tentativa, uma norma de extensão. Ela vai estender, fazer um link para poder você obter, né, um homicídio ou outro crime tentado. Legal, pessoal? E aí, ele tem que ser ali uma norma, ele é uma norma de extensão, e ali uma causa de diminuição obrigatória de pena. Ou seja, o juiz não tem a discricionariedade de aplicar ou não. Se teve um crime tentado, o juiz é obrigado a reduzir. Mas aí, qual que é o critério? Eu trouxe para vocês no slide. O critério legal é de 1/3 a 2/3. Mas como, professor? Quando eu vou aplicar 1/3 e quando eu vou aplicar 2/3? Pessoal, prevalece na doutrina que quanto mais próximo da consumação, menos diminuição. Quanto mais distante da consumação, mais diminuição. Não entendi, professor? Pretendo esclarecer. Suponhamos que aqui está o iter criminis, está aqui a conduta delitiva do nosso agente. Aqui nós temos uma diminuição menor. É isso mesmo, 1/3. E aqui nós temos a diminuição maior, 2/3. E aqui o agente quer o artigo 121 do Código Penal. E aí o nosso agente está com a sua arma de fogo e dispara um projétil contra a vítima. Ok? Acertou a vítima. Aqui está o nosso esqueminha. Pessoal, quando o agente dispara uma arma de fogo contra o seu desafeto e ele não consuma esse delito por circunstâncias alheias à sua vontade, quanto mais próximo da consumação, menor vai ser a redução. Então aqui seria o inverso. Ó, a consumação está aqui para ele ter a menor redução e aqui o início da execução para ele ter aqui a maior redução. Beleza? Suponhamos nesse exemplo que o agente dispara uma arma de fogo e a vítima vai imediatamente para o pronto-socorro, para o hospital e é salva no mesmo dia. Ora, ele ficou muito distante de consumar o crime. Então, a consumação está aqui. Quanto mais distante da consumação, maior o aumento. No mesmo exemplo, ele disparou essa arma de fogo 3 vezes. Um tiro pegou na cabeça, um tiro pegou no coração, outro tiro pegou na perna, na veia e que deu hemorragia. Essa vítima foi para o hospital, ficou 40 dias internada, passou por 6 cirurgias, ficou em coma 1 semana, acordou, teve que fazer mais uma outra cirurgia e só assim ela se salvou, ela não morreu. Ora, ele ficou muito perto da consumação. De acordo com a conduta dele, a vítima passou por tudo isso e quase morreu. Por pouco não se salva. Então ele ficou muito próximo da consumação. Então ele vai ter a menor redução possível. Então o raciocínio é esse. Quanto mais longe da consumação, maior o aumento. Quanto mais próximo da consumação, menor o aumento. Legal, pessoal? Se vocês memorizarem esse exemplo, acredito que vocês não irão errar nenhuma questão de prova. Legal? Então tá aí. Qual que é o critério de 1/3 a 2/3? Nós sabemos que é aí a questão da proximidade com a consumação ou não. Próximo tópico, pessoal. O próximo tópico são os crimes que não se admitem à tentativa. Isso também é muito cobrado em prova. Por quê, professor? Porque são pegadinhas. São o tempo todo utilizados para jogar vocês em casca de banana. O primeiro deles, crimes culposos. Crimes pré-terdolosos, contravenções penais, crimes subsistentes e crimes de atentado. Vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, os crimes culposos e os crimes pré-terdolosos não tem muita dificuldade. Por quê, pessoal? Nós vimos que os elementos da tentativa é o dolo de consumar. Logo, nos crimes culposos, o resultado não é pretendido pelo agente. A conduta é voluntária, mas o resultado é involuntário. Então, nos crimes culposos e nos pré-terdolosos, a justificativa é justamente essa. Não tem como você tentar aquilo que você não quer. Beleza? E nas contravenções penais? As contravenções penais, ela tem previsão expressa.
Na contravenção, a lei das contravenções penais prevê expressamente, por definição legal, por critério legal, que não se pune a tentativa. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo para o slide. Então, vencemos aí os crimes culposos, crimes pré-dolosos, legal? Não tem como você tentar aquilo que você não quer. E nos crimes e nas contravenções penais, aí a questão da previsão legal. E os crimes unissubsistentes? O que é isso, professor? Nos crimes unissubsistentes, pessoal, existem os crimes plurissubsistentes e nos crimes unissubsistentes. Os crimes plurissubsistentes, você consegue fracionar o itercrimes da forma que a gente mostrou no gráfico. Legal? O itercrimes, ele consegue ser totalmente fracionado em suas etapas. E aqui aplica-se a tentativa, porque ele pode dar início à execução do crime e ser impedido. Porém, nos crimes unissubsistentes não cabe a tentativa. Mas por quê? Porque é como se você pegasse o itercrimes e reduzisse a um só momento. Todos os atos do itercrimes estão aqui. A cogitação, a preparação, o início da execução e a consumação. Logo, não tem como você fracionar o itercrimes e por isso não cabe a tentativa. Ou o agente consuma o delito ou é um atípico penal, ou é um indiferente penal. Aqui nós temos os crimes contra a honra. A calúnia na modalidade verbal, a injúria na modalidade verbal. Por quê? Ou o agente fala pela palavra e ofende e consuma o crime, ou ele não fala nada, fica calado e não existe nada. É um indiferente penal. E esses crimes são chamados de unissubsistentes. Uni de um ato só. Plurissubsistente, ou seja, ele existe por uma pluralidade de elementos. Beleza, pessoal? E o famoso crime de atentado. O que seria o crime de atentado, pessoal? O crime de atentado ele é muito visto lá na lei antiterrorismo. Porque na lei de antiterrorismo, eles preveem expressamente as tentativas de terrorismo. Tentar fazer isso. O crime também do golpe de Estado. Tentar fazer um golpe de Estado. Ou seja, a própria tentativa é punida autonomamente. Então, por isso que não cabe tentativa de tentativa. É essa que é a justificativa para os crimes de atentado. Beleza, pessoal? E aí, nós vamos dar início a alguns elementos, alguns institutos muito comum de ser cobrado em prova, ocorre muito, e que justamente tenta confundir vocês para confundirem e errarem com relação à tentativa. Vem comigo aqui para o slide. O primeiro deles é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O artigo 15 do Código Penal prevê que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Chama a atenção de vocês que é diferente da tentativa. Vem comigo aqui para o quadro. Como que funciona a desistência e o arrependimento? Pessoal, nós vimos que a tentativa ela tem 3 elementos. Dentre elas, a consumação, aliás, a ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária é diferente. O agente não prossegue na conduta delitiva porque ele não quis. Então, suponhamos que, no nosso itercrimes, o agente, em determinado momento, dá início aos atos de execução. Ele dá início aos atos de execução do artigo 121. Contudo, ele efetua o primeiro disparo. A vítima cai. Ele percebe que aquela conduta delitiva dele está errada. Ele voluntariamente desiste. Fala, não vou conseguir, não vou acabar com a minha vida porque eu vou ser preso, vou sofrer processo, vou desistir. Veja, é muito diferente da tentativa. A tentativa ele só não consegue consumar porque alguém impede. Então tem até um método de você decorar. Por exemplo, na desistência voluntária, ele pode prosseguir, mas ele não quer. Na tentativa, ele pode prosseguir, mas ele não consegue prosseguir. É essa que é a diferença. Então, na desistência, ele voluntariamente desiste de consumar o crime. E aí, volta aqui comigo para a tela. Ele voluntariamente desiste de prosseguir. E aí, o arrependimento eficaz, os dois institutos estão no mesmo tipo penal, no mesmo artigo, ou ele impede
que o resultado se produza. Vem aqui comigo para o quadro. Então, na desistência, ele para os atos executórios porque ele quis. No arrependimento, ele consegue, de alguma forma, evitar que o resultado se produza. Então, suponhamos que ele dispara a arma de fogo, a gente quer matar, dispara, desiste, fala assim, nossa, o que eu posso fazer aqui agora? Eu arrependi no mesmo momento. Ele pega a pessoa, coloca no carro, se dirige até o pronto-socorro e fala, olha, tentei matar ela aqui, me arrependi, por favor, salva ela. Aí o médico vai, faz cirurgia, salva ela. Veja, ele impediu voluntariamente que o crime se consumasse, que a pessoa morresse. E qual que é a consequência disso? Tanto na desistência quanto no arrependimento, vem aqui comigo para a tela. Olha lá o finalzinho. Ele só responde pelos atos até então praticados. Então, logo, nesses dois exemplos, a vítima não morrendo, seja por ele desistindo, seja por ele impedindo o resultado, o que ele já consumou até ali? Ali, no caso do exemplo do homicídio, uma lesão corporal. Talvez um crime de estelionato, somente ali o crime de falso. Uma falsificação ali, para fazer um estelionato, ele desiste, mas ele já praticou um crime de falsificação de documento, por exemplo. Então ele só responde pelos atos até então praticados. Legal, pessoal? E aí, trago aqui para vocês os requisitos. Os requisitos da desistência e do arrependimento é voluntariedade, e aí eu chamo a atenção que pode ser espontâneo ou não. O que é isso? Ele pode ser provocado. Por exemplo, a mãe da vítima chega e fala, pelo amor de Deus, não mata meu filho, e ele desiste. Ou ele mesmo pode desistir por si só, sem nenhuma provocação. É por isso que fala espontâneo ou não. E a eficácia, ou seja, ele tem que necessariamente impedir o resultado. Porque se a vítima vier a morrer, ele responde por homicídio, e aí eu chamo a atenção de vocês que os motivos são irrelevantes. Tranquilo? Vem comigo aqui pro quadro. Então é isso. Os requisitos a voluntariedade pode ser provocado ou autônomo, não tem necessidade de ser ali exclusivamente por vontade própria, pode ser alguém que pediu, uma pessoa que pediu, e a eficácia tem que ser efetivamente eficaz. Porque se o arrependimento dele ainda assim for de uma tal forma que o resultado ainda ocorra, ele responde pelo crime, e aí a motivação é irrelevante. Beleza, pessoal? E aí, como eu já tinha dito para vocês, quais são os efeitos, né? O agente só responde pelos crimes praticados, ou pelos atos já então praticados, no caso uma lesão, uma falsificação, e não se aplica para os crimes culposos. Por quê, pessoal? Porque nos crimes culposos, a vítima o autor não quer aquele resultado, não quer aquela conduta, então não tem como você desistir daquilo que você não quis. É o mesmo raciocínio da tentativa. Legal? Então é isso, ele só responde pelos atos que ele conseguiu ali provocar até aquele momento da desistência ou do impedimento. Beleza? E aí, eu chamo a atenção para vocês para mais um instituto. Venha para o slide. Artigo 16, nosso famoso arrependimento posterior. Preconiza o seguinte: nos crimes cometidos, pessoal, muita atenção, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado ou dano, ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Professor, não entendi nada. Vem cá, que eu vou explicar. Diferentemente do arrependimento eficaz, no arrependimento posterior, o crime já está consumado. Então, vamos aqui ao nosso intercrimes. Aqui estamos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Pessoal, até aqui nós temos o arrependimento eficaz. Porque o agente vai impedir ou vai desistir, né? A desistência ou arrependimento eficaz. Ele vai desistir ou impedir que o resultado se produza. No arrependimento, o nome já diz, posterior. Posterior à consumação. Aqui nós temos o arrependimento posterior. Porque o agente já consumou o crime. Eu chamo a atenção para vocês aqui, mais uma vez, para o slide. Veja, nos crimes cometidos sem violência, reparado o dano, ou seja, o dano já foi causado. Ele já consumou um crime. Esse instituto ele é muito visível nos crimes patrimoniais, roubo, furto, estelionato. Porque nos crimes contra a vida não tem como você reparar a vida, né, pessoal? Sejamos aí coerentes. E aí eu chamo a atenção para vocês para os requisitos desse arrependimento posterior. Volta aqui comigo para o slide. Ora,
Primeiro requisito é nos crimes sem violência ou grave ameaça. Pessoal, é muito comum em provas de concurso cobrar que cabe o arrependimento posterior, no caso, no crime de roubo. E é errado essa afirmativa, porque o crime de roubo tem violência ou grave ameaça. E aí, a reparação do dano ou restituição da coisa, ela tem que ser pessoal, ou seja, o agente pessoalmente tem que fazer essa reparação, tem que ser voluntária, partir dele, seja provocado ou não, e integral. Não adianta ele reparar o dano pela metade, reparar o dano parcialmente. E aí, o critério temporal é até o recebimento da denúncia da queixa. Eu vou pegar emprestado um momento processual penal. Por quê? Porque o arrependimento posterior ele é muito importante nesse sentido. Nós temos, na persecução do crime, a famosa persecutio criminis, que é também chamada de ação penal, é o direito do Estado de punir o agente, certo? Nós temos dois grandes momentos, né? A fase pré-processual e a fase processual. Beleza, pessoal? Na fase pré-processual é o famoso inquérito policial, a fase investigatória. E a fase processual é a fase da ação. Legal? Para transitar da fase inquisitiva, da fase do inquérito, para a fase processual, existe um momento processual chamado oferecimento e recebimento da denúncia ou queixa, que é onde o Ministério Público ou o querelante na queixa, nos crimes de ação privada, eles oferecem a inicial acusatória neste momento. Eles pegam o que está levantado no inquérito policial, todos aqueles elementos informativos, formam a sua convicção delitiva e aí oferece a inicial acusatória. O juiz recebe essa peça acusatória, olha para ela e fala assim, olha, preenche todos os requisitos, vou receber a denúncia. Ele faz um despacho, receba a denúncia. O arrependimento posterior, pessoal, ele só cabe até este momento. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Volta aqui comigo para o slide. Eu trouxe para vocês. É até o recebimento. Ou seja, pessoal, uma vez iniciada a ação penal, com o recebimento da denúncia, não caberá mais aí o arrependimento posterior. Volta aqui comigo para o quadro. Porque é um requisito expresso em lei que tem que ser observado esse critério temporal de até o recebimento da denúncia. Beleza? Vamos prosseguir. Vamos prosperar. Pessoal, qual que é o critério para diminuição ali no arrependimento posterior? Aí, de 1 a 2 terços. Aí o juiz vai levar em conta a celeridade e a voluntariedade. Ou seja, se o agente demorou muito para reparar ou teve que ser muito insistente com ele para ele reparar. Quanto mais rápido e mais voluntário, maior a diminuição. Legal? Bota aqui comigo pro quadro. Então, se o agente demorar muito a reparar o dano, por óbvio, ele vai ter uma diminuição menor. Ou se a pessoa tiver que falar assim, fulano, vai lá, repara o dano a esposa, a mãe, o tio, o papagaio, todo mundo tem que insistir com o cara para ele reparar o dano até o recebimento da denúncia. A denúncia vai ser recebida quinta-feira, rapaz. Repara o dano, o juiz vai falar, opa, você até restituiu. Você até restituiu o voluntário, integral, tudo direitinho, mas você demorou demais, cara. Teve que insistir muito com você. Então, vou diminuir menos. Esse que é o critério, basicamente. Legal, pessoal? E aí, para adentrarmos aí na reta final da nossa aula, vamos tratar de um outro instituto, que é o famoso crime impossível. O que é o crime impossível, pessoal? Prevê aí o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Atenção, se a ineficácia é relativa, a tentativa é punível. Vem aqui comigo para a tela. Ou seja, pessoal, tanto o meio empregado quanto o objeto vítima da ação delitiva, ela tem que ser absolutamente ineficaz. Porque se for relativa, cabe ali a punição a título de tentativa. E aí eu trouxe para vocês uma súmula, inclusive até é recente, não é tão antiga assim, do STJ, vem comigo para a tela, que é o sistema de vigilância. O sistema de vigilância é realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível, ou seja, não torna
impossível a configuração do crime de furto. O que é isso, professor? Aqueles clássicos, né, que tem aqueles supermercados, aqueles mercados, aquelas lojas grandes que tem aquele sistema de monitoramento eletrônico. Aquilo ali, por si só, não torna ineficaz absolutamente o meio empregado ou o objeto empregado. Porque o agente mesmo, o que o STJ entendeu? Poxa, mesmo existindo câmera, as pessoas furtam. Então, a existência por si só não torna impossível a consumação do crime de furto. Beleza, pessoal? E aí, quais são as espécies de crime impossível? Pessoal, o crime impossível por ineficácia absoluta do meio e do objeto. Vem aqui comigo para o quadro. O que seria o meio empregado? Suponhamos, vamos utilizar o nosso bode hoje, nosso bode expiatório hoje é o 121. Suponhamos que o agente quer consumar o crime do artigo 121. E para isso ele adquire um revólver que ele está totalmente danificado. É um revólver imprestável. Ele não dispara, ele está com o canhão estragado, ele não tem tambor e ele tenta matar uma pessoa com um revólver que não é apto a disparar. Ele está totalmente estragado. Ora, pessoal, isso é um crime impossível. Ele nunca vai conseguir consumar um crime com revólver totalmente estragado. Então, o meio empregado é totalmente, absolutamente ineficaz. Beleza? E o contrário é o objeto totalmente ineficaz. O objeto está absolutamente ineficaz. Nesse clássico exemplo do homicídio, é recorrente de prova em mais, pessoal. Pode parecer trivial, mas cai muito em prova. Que o agente tenta matar alguém que já está morto. Uma pessoa quer matar seu desafeto. Supõe um filho está extremamente ali emputecido com seu pai, ele não gosta do seu pai de jeito nenhum, ele resolve matá-lo. Ele adquire um revólver, ele chega em casa e vê seu pai deitado no sofá. E fala, é agora. Dispara 5 vezes, achando que matou o pai. Contudo, a perícia constata que o pai dele já estava morto há 2 horas por infarto. Ora, pessoal, o objeto vítima da ação delitiva é totalmente ineficaz. Não tem como você matar aquilo que já está morto. Então, isso é um crime impossível por absoluta ineficácia ou impropriedade do objeto. Volta aqui comigo para o slide. E eu trouxe uma súmula do 145 do STF, né, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Vem aqui comigo para o quadro. Pessoal, nessa súmula, o STF quis prever, ele quis cercar aquela hipótese do agente policial que forja um flagrante. É o clássico exemplo. Tem uma blitz, a pessoa para com o carro, o policial, esse cidadão aqui é meu desafeto. Agora eu vou prejudicar ele. O que eu vou fazer? Eu vou plantar uma droga. Quando ele planta essa droga, ele prepara o flagrante. Ele planta uma porção de droga para o outro parceiro dele da blitz ali conseguir detectar aquela droga e dar voz de prisão em flagrante por tráfico naquela pessoa. Só que ele preparou aquele flagrante. Então aquele flagrante torna o crime impossível. E por tornar o crime possível, volta aqui comigo para o slide, o STF entendeu na súmula 145 que não existe crime. Ou seja, esse crime é impossível. Porque não há como o agente consumar aquela conduta, porque a polícia preparou o flagrante. Legal, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês com relação à consumação em tentativa. Legal? É um tema muito importante, né? Vale a pena a leitura, vale a pena a revisão das súmulas, que também são muito importantes, a leitura dos dispositivos também, as bancas de concurso, principalmente polícias, gostam muito de cobrar literalidade desses artigos. Legal? Não se esqueça daí, eu convido vocês para se inscrever no nosso canal, legal? Deixe aí seu feedback para a gente poder melhorar o conteúdo de vocês, ative as notificações e sigam a gente aí nas redes sociais. Até a próxima e um abraço.